Vamos nós, eu sou um palhaço, não morria morto. Vamos brincar, sempre rindo, isso é bom. Eu sou um palhaço, então você não vai ser velha. Vamos louvar. Lá, 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 lá. Louvar a alegria, louvemos também. Louvem a Jesus, e somos todos nós. Também comigo, brindo também. Sempre rindo, isso é bom. Suas risadas são tão legais. Sempre rindo, igual a mim. Eu sou um bom palhaço de todos vocês. A alegria de Deus é a nossa força. Sim, porque já o Espírito Santo vai a liberdade. Respeitável público, senhoras e senhores, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, meu povo e minha pova. Aqui está aquele que foi a babá eletrônica do seu papai e da sua mamãe durante 10 anos, todos os dias ao vivo pela televisão, o SBT, antiga TVS, mandando a tristeza embora do coração do seu papai e da sua mamãe, mas por trás da máscara desse palhaço havia apenas um ator representando uma alegria que eu mesmo não sentia, é verdade. Mas isso ninguém sabia. Ninguém sabia que eu havia estudado demais, alcançado títulos na universidade, alcançado prêmios na televisão, maior palhaço do mundo, fiz coisas lindas, gravei discos, ganhei prêmios, fui reconhecido como isso, mas nada mais bonito, a minha grande obra de arte são os meus filhos. Sem dúvida, eu tive a parceria e a produção da minha esposa, e nós construímos filhos lindos. Carlinhos, cadê você, Carlinhos? Você, olha ela, olha, esses são os filhos, cadê eles, Essa renca toda, Carlinhos, você caprichou esse tempo todo. Vem cá, você, pequenininho, vem aqui, vem cá. Vergonha. Seu pai não tem vergonha nenhuma, ele é um sem vergonha. Muito bem, atenção, posando, cadê seu irmão? Ah, correu, hein, né? Muito bem. E você, quando crescer, o que você quer ser? Soldado, bombeiro, ator de TV? Piloto de Fórmula 1. O que você vai ser? Piloto de Fórmula 1. Ah, você tá lascado, hein, Carlinhos? Você pode tratar, vai correr muito. E você é um menino, você é crente no Senhor Jesus, é salvo? Está escrito na Bíblia, velhinha. Sim, não, qualquer coisa disso não vem de Deus, não. Sim ou não? Sim. E você fala a verdade? Sim. Você obedece seus pais? Você... Sim, a cara dele, muito bem. E você fala a verdade? Olha! E você é o menino sapeca? Não, ó! Olha a cara dele, ó! Tá aqui a estampa. E você é levado da beca? Quando é que foi o jogo de São Paulo? Você viu? O Flamengo! Você é levado da breca? Não! Olhai e veja, ó, senhores. Ô, apóstolo, olha aqui, ó. A cara dele não é essa breca, não é levado da breca. Muito bem. E você está feliz? Tô. Então dá um beijinho aqui no meu nariz. Não! Olha só, meu ósculo santo! Não, tá certo, cai fora, vá. E não peques mais. Eu sou doidão mesmo, completamente louco por Jesus, eu sou apaixonado por Jesus, essa é a diferença, é assim. E eu brinco assim com você, porque eu tinha um filho também, pequenininho, né? E o seu pai brincava com ele, ensinou até umas notinhas para ele. E hoje ele cresceu, hoje ele está aqui, e hoje ele é ministro da Palavra de Deus. Hoje ele é um cirurgião dentista muito conhecido, trabalhos publicados no mundo inteiro. Ele já percorreu o mundo levando a palavra de Deus. E hoje eu vou pedir ajuda dele, para vocês verem o que é que Deus faz na vida de um pai, na vida de uma família. Eu quero convidar aqui junto comigo o cirurgião dentista, doutor Diego Ângelo Barreto. Você, doutor, como vai? Tudo bem? Ó, esse aqui é o meu filhão. O que é que tem a ver odontologia? O que é que tem a ver odontologia com circo, com palhaçada e com Deus? Fala para mim. Bom, em primeiro lugar, tem muita gente por aí que anda fazendo palhaçada com as coisas de Deus. Tem muitas pessoas que às vezes se dizem sérias, mas não são sérias, e fazem verdadeiras palhaçadas. Aí quando a gente chega na igreja, pronto, lascou tudo. Um palhaço, não, tá? Pronto. Eu costumo dizer para as pessoas que é o seguinte: todo mundo escolhe
escova o dente. Todo mundo, pelo menos uma vez por dia, misericórdia, uma vez por dia escova o dente. As pessoas esquecem de escovar a língua. A língua acumula um monte de bactéria, um monte de sujeira. Quando as pessoas não escovam a língua, sabe o que acontece? O que acontece? Tem cárie no dente. Então, quando você beija uma mulher, você está fazendo uma contaminação bacteriana. Sim, isso acontece a mesma coisa quando a mãe, por exemplo, sopra a papinha da criança. Quando a mãe, às vezes, pega a chupeta para limpar, cai no chão, bota na boca dela, depois bota na criança. É verdade, isso acontece, mas são coisas que não dá para evitar. Por isso, você tem que fazer a prevenção, você tem que evitar que alguma coisa ruim venha acontecer. E um grande segredo é você cuidar da sua língua. Agora, o problema é que, para as pessoas comuns, já é difícil cuidar da língua. Agora, para o crente é difícil demais, porque a língua do crente é muito grande. Ah, que isso? Isso é exagero. Não é exagero. Você quer ver só? Quero. As pessoas falam muitas vezes, o que é que tem a ver um dentista lá em cima pregando a palavra de Deus? Onde já se viu um palhaço pregando na casa de Deus? Isso não pode. Tocar rock, onde já viu rock na casa de Deus? Sabe o que acontece? O quê? Abre a sua boca. As pessoas têm uma língua muito grande. E a palavra de Deus diz, no livro de Tiago, no capítulo 3, que a língua ela é um mal incontido. É verdade. Se o homem não consegue controlar a sua língua, isso é um terror, porque a língua é como se fosse uma faísca. Se você joga uma faísca num palheiro seco, ela incendeia tudo, ela causa uma destruição. E muitas vezes as pessoas não cuidam da língua, elas não escovam a língua e tem cárie. Assim também como o crente muitas vezes não sabe travar a sua língua. Está escrito no livro do Tiago que o mal não é aquilo que entra pela boca da pessoa, mas sim o que sai da boca. Por isso, o crente sábio, ele é pronto para ouvir, tardio no agir e tardio no falar. Se você quer evitar a cárie, você tem que escovar muito bem o seu dente, passar o fio dental e também escovar a sua língua. Agora, se você quer ser um ótimo cristão, trava a sua língua, porque até um cavalo a gente controla ele pela sua língua. Então, se a língua escandaliza, arranca. Amém? Amém ou não? Amém, amém. Sim. E com isso a gente elimina o mau cheiro da boca. Mau cheiro. As pessoas às vezes elas vão no dentista, fazem o tratamento, mas até esquecem de perguntar para o dentista como cuidar muito bem dos dentes. Também muitas vezes existe um lado que o dentista também não ensina, o que é errado. Hoje é fundamental que o dentista faça a prevenção, evitar que alguma coisa ruim venha acontecer. Se a pessoa não escova o dente direito, o que vai acontecer? Vai ter bafo, vai ter tártaro. O tártaro, ele vai acumulando, é uma mistura de sujeira com o cálcio da saliva que vai acumulando nos seus dentes. E às vezes aquela meleca que forma aquele resto de comida fica acumulando na sua língua. Se a pessoa dorme, não escova, não limpa direitinho, junta aquela sujeirada e dá um mau cheiro horrível. A pessoa precisa aprender muito bem a como poder evitar isso. Quer ver só? O que é que tem na sua mão aí? Aqui tem uma tocha. Uma Aliás, tocha. uma coisa. Exatamente. Essa tocha aqui, por exemplo, quando você procura um dentista, quando você aprende a usar a escova de dente, aprende a usar o fio dental, é mais ou menos como se aquela escova, aquele fio dental, se ela fosse começar a limpar, queimar aquelas bactérias, queimar aquele resto de sujeira. E a mesma coisa acontece quando você começa a estudar a palavra de Deus, quando você começa a praticar a palavra de Deus. Do momento em que você vem à casa do Senhor, do momento em que você convida Jesus para vir morar no seu coração, Ele começa a transformar a sua vida, e um dos nomes dele é um nome muito conhecido chamado a Rosa de Saron, que exala um perfume maravilhoso. No momento em que você entregar o seu coração para Jesus, começar a praticar a palavra de Deus, Ele vai vir morar na sua vida e vai transformar até aquelas coisas que você muitas vezes pensam que são podres e não tem cura. O problema é que a Bíblia e a escova de dente, ela parece ser uma coisa muito simples. Para as pessoas comuns, que simplesmente olham a palavra de Deus como uma escova de dente normal, como outra qualquer, é isso mesmo que eles vão ver. Um livro normal, sem graça, sem cor, sem vida, que aparentemente é igual aos outros, mas é diferente do momento em que você aprende a como cuidar dos seus dentes, a como escovar o seu dente, do momento em que você começa a ler a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus. Essa palavra, essa chama do amor de Deus é acesa no seu coração, e ela começa a queimar na sua vida, queimar toda a raiz de amargura, queimar toda a raiz de iniquidade, todo o ressentimento, e com o passar do tempo, essa chama começa a te purificar, te tornando um ministro, labareda de fogo. As pessoas falam, mas é um livro normal? Aparentemente sim, mas com o discernimento do Espírito Santo, você vai ver que dentro desse livro existe a solução de todos os seus problemas. No momento que você começar a praticar e entender,
Este livro, no momento em que você começar a praticar a sua escova, entender como usar, vai fazer diferença na sua vida, com certeza. Amém? Acontece que muitas pessoas vão ao dentista, fazem o tratamento e vão embora. Assim como muitas pessoas vêm, recebem Jesus e dizem, pronto, uma vez salvo, sempre salvo, e vão embora. Mas o que acontece é que quando a gente se desliga do corpo, ou quando você não vai periodicamente ao dentista, o que acontece na odontologia? O que acontece muitas vezes é que as pessoas acham que tem que buscar o dentista somente quando tem dor, somente quando tem um problema, o que não é verdade. As pessoas precisam se tratar e continuar fazendo a manutenção daquele tratamento. Quando você tem uma cárie no seu dente, você procura o dentista, ele trata. Uma cárie, ela é suscetível a ter infiltração 10 vezes mais do que um dente. Ela pode se destruir muito mais fácil do que um dente normal. E acontece a mesma coisa com o homem. O coração do homem é um coração duro, assim como essa panela. Ele é um coração fechado, trancado. Muitas vezes as pessoas abrem o seu coração. E do momento em que você abre o seu coração para Jesus, ele vem e acende uma chama. A chama do amor de Deus. Essa chama se instala no coração de muitas pessoas. Essa chama começa a vivificar, começa a transformar a vida de cada um. Ela começa a restaurar famílias, assim como o dentista restaura o seu dente. É uma chama que restaura a união de um pai com o filho. É uma chama que transforma uma prostituta numa mãe de família. Mas o coração do homem é muito duro. E essa chama se apaga. Por isso é necessário você guardar ela bem fundo no seu coração e conhecer o único combustível que mantém a chama de Deus acesa no seu coração, que é a palavra de Deus. E essa palavra está escrito aqui, essa palavra é lâmpada para os seus pés, para os nossos, e luz para os nossos caminhos. No momento em que você conhecer essa verdade vai libertar você de todo o mal. Amém? Eu acho mágica a forma como o senhor atende. O senhor tem aí um consultório médico odontológico high-tech, um aplicador de anestesia que as pessoas nem sentem a dor, né? No momento em que o senhor coloca aquela agulhinha, um computador vai injetando uma gota por segundo. Hoje a odontologia mudou muito de sentido. Tudo mudou. Aquela raspagem de dente que machucava tanto, hoje é com ultrassom e também com jato de bicarbonato. Eu acho isso mágico, como a odontologia cresceu, como ela tem o poder de transformar sorrisos. O senhor faz isso com clareamento laser, não é? Pessoas com boca destruída, de repente, podem sorrir e dizer, glória a Deus, sem ter medo da perereca voar longe, é verdade. Assim também com a palavra de Deus, quando nós conhecemos essa palavra, sim, porque muitos possuem a escova de dente, não é? Mas poucas pessoas usam e poucas pessoas sabem como usar. Conhecem. O conhecimento traz luz. Do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, o universo mágico explode diante dos nossos olhos. Nós começamos a mudar a nossa vida, à medida que aprendemos a escovar direito a nossa boca, à medida que aprendemos a dar o tratamento preventivo. Usar o fio dental. Fio dental. Puxa vida, muitos têm o fio dental, mas poucos sabem usar. E o fio dental é mais famoso no mundo do que Jesus. Do momento que nós colocamos nosso coração no altar de Deus também, Ele derrama o seu amor. E a partir daí, à medida em que nós vemos a igreja ouvir a palavra de Deus, Ele vai transformando de passo em passo, de fé em fé, de glória em glória. A cada dia, tudo vai se fazendo novo e as coisas elas vão se passando. Ele transforma, Ele restaura, Ele vivifica. Por quê? Porque Ele é aquele, o autor, o consumador da vida, Ele é aquele que cria a vida onde não há. Muitas pessoas não creem nisso, mas quando estão na casa de Deus, e Deus habita no meio do louvor do seu povo, Ele provoca a vida, mesmo nos lugares mais vazios possíveis, Ele gera a vida e tudo se faz novo, e as coisas começam a florescer. É verdade. Esse novo nascimento acontece à medida que você vem e ouve a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. À medida que você lê a palavra de Deus, a fé vem pelo ler a palavra de Deus. À medida que você pratica a palavra de Deus, quando você coloca a palavra de Deus em prática, aí então o poder mágico de Deus começa a acontecer. Com as suas mãos de grande cirurgião que Ele é, Ele começa a extrair de dentro a sua imagem e semelhança, a imagem que está abafada, está distorcida, está corrompida pelo pecado. Mas Ele, através da sua palavra que penetra mais fundo na nossa alma, separando a nossa alma do Espírito, começa a extrair dentro de nós aquela criatura que foi feita à sua imagem e à sua semelhança. Em Cristo, tudo se faz novo, as coisas velhas se passaram. Ele faz nova todas as coisas, e sobre a nova criatura, como nós vimos hoje nascer de novo, não há uma só acusação. Amém?
Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Quando seu papai me conheceu, eu estava assim na televisão. Eu divertia ele um bocado, mas eu estava assim por dentro, sem graça, sem vida, sem cor. Do momento em que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, Ele transformou a minha vida. É verdade. Hoje eu percebo que essa transformação e essa restauração vem pelo tempo, vem pelo caminhar com Jesus, vem pelo ler a palavra de Deus, vem pelo ouvir a palavra de Deus, vem pelo pregar a palavra de Deus e pelo obedecer essa palavra. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura, tudo se fez novo. Sem Jesus, nós somos assim. O importante é nós sermos fiéis. Aquele que é fiel no pouco, sobre muito Ele colocará. Então, se nós obedecemos a palavra de Deus e a colocamos em prática, a prática da palavra de Deus gera vida, power, magic power of God. Sim, se nós colocamos a palavra de Deus em prática, tudo se faz novo e as coisas velhas vão se passando. Essa transformação não é mudança. Você pode mudar de país, você pode mudar de família, continua a mesma coisa. Mas se você pratica a palavra de Deus, e um dos momentos mais difíceis é quando você desembolsa para ser fiel ao Senhor com seus bens e riquezas, Ele multiplica. Se Ele diz que multiplica, Ele multiplica no mínimo 100 vezes mais, assim, ó. Quem quer dinheiro? Então vai ser fiel ao Senhor, ora, caçarola. É verdade. Muito obrigado, filho. Agora é uma questão de fé. Fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente sente. Se nós confiarmos os nossos olhos, nós vamos ser enganados, porque enganoso é o coração do homem. Há uma distância de 40 centímetros entre os olhos e o coração. Se colocamos a nossa fé diante dos nossos olhos, nas circunstâncias, então nós vamos ser enganados. Vamos ser enganados pelo demônio, inimigo de nossas almas, que é o mestre do ilusionismo. Vamos ser enganados pelas pessoas e vamos ser enganados por nós mesmos. É muito fácil driblar a sua percepção. Quer ver? Pra cá. Isso aqui é uma cordinha? É o que seus olhos dizem, não é? Você pode afirmar, não, realmente é uma cordinha. Eu digo que não. Isso daqui, ó, é um lencinho. É um lencinho vermelho. É muito fácil enganar as pessoas. Cada vez que nós colocamos a nossa confiança diante dos nossos olhos, isso aí é mole, é bico. Um lencinho dentro de um paninho faz com que ele fique bem durinho. Ops, de pé. Veja. Transformar. Só quem transforma é Jesus. Nós podemos muito, quando muito, sermos imitadores. E o diabo é o mestre da imitação. Ele só faz cópia, ele é o fake. Se nós confiarmos nos nossos olhos, nós seremos enganados por nós mesmos, porque em nós há o pior engano. Nós somos nosso pior inimigo, por isso Jesus disse, não vos estribeis em vosso próprio entendimento. Cada vez que você faz um pré-juízo, ou um juízo antecipado, você sai pré-judicado. Quer ver? Olha só. Agora não sou eu que vou enganar vocês, é vocês que vão se enganar. Que cor que é esse papelzinho? E esse papelzinho? Aparentemente, qual dos dois é maior? O branco ou o preto? Todo mundo, vamos lá, vamos arriscar. Vamos lá, vamos ver se vocês percebem. O branco ou o preto? Muito bem. E agora, o preto ou o branco? Vocês acham realmente que o papel está crescendo? Presta atenção, presta atenção. Em francês. Mais mineirês que francês. Presta atenção. Atenção. Qual dos dois é maior? O branco ou o preto? E agora, o preto ou o branco? Nem o preto nem o branco. Os dois são absolutamente iguais. Assim como é igual o amor de Deus pelos pretinhos, pelos branquinhos. Porque Deus não faz acepção entre as pessoas. Amém? E branco não dois. Passaram-se 20 anos, 22 anos. E hoje Deus transformou a minha vida. Como vocês viram, transformou a vida do meu filho, transformou a vida dos meus outros 2 filhos, transformou a vida do Carlinhos Félix, da sua esposa, restaurou caminhos, restaurou emoções e vem restaurando, fez coisas tremendas, me levou aos Estados Unidos e dali eu estou indo para o Canadá, para dirigir a World Mission Center Church, Centro Mundial de Missões. Vou entrar numa fria, porque a temperatura lá é menos 20 graus,
E o povo me pergunta, o que você vai fazer lá? Eu digo, eu vou atender um chamado de Deus. Mas é pequenininho e é muito frio. A minha esposa passa diante de um freezer de supermercado, ela bota casaco. E o que está esperando lá é por volta de 20 a 40 graus abaixo de zero. Eu falo, aonde a nuvem vai, aonde o chamado de Deus está, é lá que eu quero ficar, na sombra do Onipotente. Eu não sei o que vai acontecer, talvez Deus aqueça o meu coração de tal maneira que eu derreta aquelas geleiras. O pior frio não é o que está fora, porque se a gente bota o agasalho, o pior frio é o que está dentro do nosso coração. O pior frio é o que está acontecendo nesses países, chamados primeiro do mundo, onde o amor de Deus está esfriando. Então é preciso que a gente esteja queimando por dentro, é necessário que a gente esteja ardendo por dentro, para poder contagiar as pessoas. Gripe passa, não passa? Passa. Sarampo passa, não passa? Passa. Catapora passa, não passa? Passa. Tristeza passa? É claro que passa. Daqui a pouco todo mundo começa a chorar. A alegria também passa. O amor custa, mas ele pega. E quando pega, ele vira uma fogueira. Amém? Foi assim que aconteceu na minha vida. Eu aceitei Jesus e comecei a frequentar a igreja, fui batizado, e o Senhor foi me libertando do vício da cocaína, do vício da bebida, do vício da maconha, da prostituição, do adultério. Aos pouquinhos, sem saber como e porquê, eu estava liberto. Comecei a pensar, o que eu estou fazendo aqui sentado no banco? Eu descobri a vacina contra o mal que aflige na humanidade. Eu vou sair por aí, vou compartilhar esse amor com todo mundo. E deixei a televisão, cheguei para o Silvio Santos e disse, vou viver no céu, vou morar com Jesus, lá não pago água, aluguel, nem conta de luz. Fui. E comecei a caminhar, caminhando com uma tenda chamada Tenda da Esperança, e depois com um barco chamado Luz do Tietê. Depois, à medida em que as coisas começaram a acontecer na minha vida, as fronteiras começaram a abrir, e eu comecei a além fronteiras e levando a mensagem do Senhor Jesus a todos os povos. Já demos várias voltas no planeta Terra, anunciando o amor de Jesus. Por quê? Por causa de quê? Por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele está fazendo e por tudo aquilo que Ele vai fazer. Amém. Porque eu sei que eu tenho em meu coração, eu sinto dentro de mim a mais perfeita, a mais poderosa de todas as mensagens. Qual é a mensagem? Que Deus vive, que Jesus Cristo vive. Ele ressuscitou dentre os mortos. Diferente de Maomé, diferente de Buda, diferente de todos os outros deuses, Ele está vivo. Ele ressuscitou. E o mesmo Deus que o ressuscitou, vai ressuscitar todo aquele que crê. E todo aquele que crê e for batizado será salvo, e junto com ele, toda a sua família. Olha aqui, o apóstolo e seus filhos. Olha que beleza, pastor Moacir. Olha aqui, Carlinhos Félix. Olha aqui que bonitinho. E eu optei porque sei que na palavra de Deus está escrito, e todo aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Eu neguei, eu troquei essa coroa, a coroa do maior palhaço do mundo, por uma coroa da vida incorruptível. Eu troquei uma fantasia por uma realidade. Jesus é uma realidade, Ele não é uma fantasia, Ele não é uma ilusão. Eu sei porque eu tenho caminhado com Ele. Há momentos que ninguém poderia me ajudar, e por isso eu fui para o deserto da minha vida, porque somente Ele poderia me ajudar, como Ele tem feito esse tempo todo. Meu filho hoje é reconhecidamente um grande cientista, publicando trabalhos em todo o mundo. Quem disse que eu teria condições de educá-lo? Quem disse que eu teria condições de dar a ele o que ele tem, o equipamento que ele tem, de mais de $80 mil, que carrega em 3 malas? Só Deus. Hoje eu sei, não me arrependo. Eu saí para o deserto da minha vida, neguei a mim mesmo, porque eu precisava saber se há um Deus vivo, um Deus que cura, e Ele me curou. Curou das minhas enfermidades de alma, das minhas emoções e do meu corpo também. Há um Deus que batiza, oh, aleluia! Aleluia! Olha a alegria! 55 anos! Ele transforma. Olha no que ele transformou aquele palhaço. Olha no que ele transformou num pregador da palavra de Deus, num marido fiel, num pai zeloso, num amigo, e muito mais que amigo, um pastor,
O que é um pastor? É um homem que renuncia tudo. Renuncia fama, renuncia títulos. Um pastor é assim, ele é humilde. Ele não é violento, é marido de uma só mulher. Ele é manso, ele é meigo, ele é compreensivo, ele não é arrogante. Que diferença do velho Arlindo? Que diferença da velha criatura? Estou ali até agora, sentado naquele banheiro, um cubículozinho, antes camarim, cheio de luz. Agora não, estava ali conversando com meu filho, com a minha futura nora. Ó, cadê você, Tatiana de Oliveira? Olha que linda lá, ó. Eu sempre orei por aquela que seria a esposa do meu filho, dos meus filhos, por aquele que será o marido da minha filha. E agora Deus me responde, trazendo uma moça crente, linda, cirurgiã dentista, não menos talentosa que meu filho, companheira. O que mais eu posso fazer para agradecer a Deus? O que mais eu posso fazer para agradecer tantos benefícios? O salmista, o rei Davi, disse: eu tomarei o cálice da salvação e obedecerei os seus estatutos. O que eu posso fazer? Eu posso me despir diante de Deus. Eu posso me rasgar as minhas vestes de Deus. Eu posso fazer uma série de coisas externas que impressionam as pessoas na tentativa de impressionar a Deus, mas nada agrada mais a Deus do que obediência. O Senhor diz: ide por todo mundo e pregai. É o que eu estou fazendo. Se as pessoas vão crer ou não vão crer, isso não é problema meu. O problema é do Espírito Santo de Deus, quem convence o homem do Espírito, do seu pecado, da sua justiça e do seu juízo. E ele está aqui comigo hoje. E ele não poderia deixar de estar nessa festa. Como é que ele vai deixar de ouvir o louvor de Carlinhos Félix? Como é que ele vai deixar de ouvir a levada do pastor Moacir? Como que ele vai deixar de ouvir os glórias a Deus, os aleluias? Como que ele vai deixar de estar presente nesse testemunho público de fé que essas moças, que esses moços deram hoje aqui? Eu sei que ele está aqui. E ele quer fazer uma obra na vida sua. Por isso ele me trouxe até aqui. Para dizer a você que ele te ama muito. E ele vai começar uma obra no seu coração, desde que você abra o seu coração. Ele não faz nada contra as nossas vontades. Ele não quer que você venha emocionalmente à igreja. Ele quer que você tenha uma decisão consciente, que você aceite o desafio que eu aceitei, que o apóstolo aceitou. Na época era uma simples pessoa lá de Santos, Lara. Pedro de Lara não é da sua família não, né? É? Ele aceitou Jesus. Eu preguei para ele. Então, um simples homem, mas creu, confiou. O Senhor restaurou a sua vida, restaurou a sua mente, o seu coração, o levantou e o colocou como pastor e o enviou a essa nação como apóstolo. E você? Que tal você entregar seu coração para Jesus e confiar nele, como Carlinhos um dia fez? Meu filho estava profundamente emocionado, porque ele disse: meu Deus, será que as pessoas têm consciência de que nessa igreja tem um levita? Carlinhos, vocês nunca vão ver ele num programa de televisão falando outra coisa a não ser de Jesus. Vocês nunca vão ver ele num festival de música popular brasileira. Não faltou, foi convite para ele. Vocês nunca vão ver ele fazendo uma declaração, uma música de amor para uma pessoa. Ou uma música de dor de cotovelo. Ele não consegue. Sabe por quê? Porque ele é santo. O que é santo? É separado. Eu tenho o privilégio de poder reencontrá-lo. E tenho certeza que nós vamos encontrar lá no céu. Tenho certeza que eu vou encontrar com ele lá no céu. E você? Onde é que você vai passar a eternidade? Um dia fizeram essa pergunta e eu disse: eu vou morar lá no céu. Eu falei: por quê? Porque eu sou um homem bom. E olha, ganhei o título de embaixador da boa vontade pelo Unesco, por causa das minhas obras. Mas as obras por si mesmas não salvam ninguém. Está escrito na palavra de Deus, para que ninguém se glorie e diga: eu fui o maior palhaço do mundo, eu fui embaixador da boa vontade. Conversa. Bom mesmo a um só. Todos nós somos miseráveis, réis, imundos, pecadores. Mas se nessa noite você estiver disposto a mudar a sua vida, se nessa noite você estiver disposto a levar a sério, porque olha para mim, mais sério do que eu estou falando,
Eu sou uma coisa louca que Deus levantou para falar sério com vocês. Se você pela fé, ou seja, sem ver, firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza de que espera, se você tiver essa certeza de que há um Deus vivo aqui nessa noite, que pode transformar a sua vida, que quer transformar a sua vida, e você se render a Ele, quer se render, permitir que Ele faça essa obra. Ele é um gentleman, Ele não vai te obrigar a ninguém. Filho meu, enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, cante. Tanto, tanto, tanto.